O café da manhã na varanda do hotel tinha um sabor diferente naquela manhã de outono em Barcelona. Não era apenas o aroma do café catalão que me envolvia, mas a sensação de que tudo havia mudado desde que Adrian entrou na minha vida. Suas mãos seguravam delicadamente a xícara de porcelana, enquanto seus olhos azuis observavam a cidade despertar lá embaixo. Havia algo na forma como ele me olhava, uma intensidade que me fazia sentir completamente exposto e, ao mesmo tempo, completamente protegido. David, sua voz carregava aquele sotaque britânico que me desarma desde o primeiro dia. Você tem certeza de que é isso que quer? Meu coração disparou. 3 meses haviam se passado desde nosso acordo, e ali estava eu, diante da decisão mais importante da minha vida. Não se tratava mais de um artigo jornalístico ou de uma experiência educacional. Tratava-se de amor, de entrega, de encontrar em outro ser humano a parte de mim que eu nem sabia que existia. Meu nome é David Laurent. Tenho 26 anos. E até 3 meses atrás, eu pensava que conhecia a mim mesmo. Trabalhava como jornalista freelancer em Barcelona, escrevendo sobre temas variados para revistas espanholas e francesas. Minha vida era previsível. Acordar, escrever, encontrar amigos nos bares da Grácia, dormir, repetir. Havia uma sensação constante de que algo faltava, como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa, interpretando um papel que não me cabia perfeitamente. Foi numa manhã chuvosa de setembro que tudo começou a mudar. Minha editora, Carmen, me ligou com uma proposta inusitada. David, preciso de alguém com mente aberta para um artigo especial, disse ela, sua voz carregada de hesitação. É sobre relacionamentos não convencionais. Você toparia? Aceitei sem hesitar. Como jornalista, sempre fui curioso sobre histórias humanas complexas, e aquela parecia promissora. Carmen me passou alguns contatos e uma lista de lugares onde eu poderia começar minha pesquisa. Entre eles, estava um evento discreto que aconteceria no fim de semana, num hotel boutique no Eixample. O Hotel Granados era um desses lugares que respiram elegância discreta. Ao entrar no lobby naquela noite de sábado, senti-me completamente fora do meu elemento. Havia pessoas conversando em pequenos grupos, todas bem vestidas, emanando uma confiança que eu não possuía. Peguei meu notebook e encontrei um canto estratégico onde poderia observar e fazer anotações. Foi quando o vi pela primeira vez. Adrian Blackwood estava encostado no bar, segurando um copo de uísque e conversando com um casal mais velho. Mesmo de longe, havia algo magnético nele. Alto, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, vestindo um terno azul marinho que parecia ter sido feito sob medida. Mas não era apenas sua aparência que chamava a atenção. Era a forma como as pessoas se comportavam ao redor dele. Havia respeito, admiração, uma espécie de reverência sutil. Nossos olhares se cruzaram por acaso quando ele virou na minha direção. Por um momento, senti como se ele pudesse ver através de mim, como se soubesse exatamente por que eu estava ali e o que eu estava procurando, mesmo que eu próprio não soubesse. Ele sorriu discretamente e levantou o copo em minha direção, num brinde silencioso. Você é jornalista. A voz veio por trás de mim, mas eu sabia que era ele. Virei-me e encontrei Adrian parado a poucos metros, com aquele sorriso que conseguia ser ao mesmo tempo acolhedor e desafiador. Como você sabe? Perguntei, tentando manter a compostura profissional. O notebook, a forma como você observa as pessoas, a posição estratégica que escolheu. Ele se aproximou mais um passo. Além do mais, você tem essa expressão de quem está tentando entender algo que está além da sua experiência atual. Senti o rosto esquentar. Ele estava certo, e isso me incomodava e me fascinava ao mesmo tempo. Adrian Blackwood. Ele estendeu a mão, e quando nos cumprimentamos, senti uma corrente elétrica percorrer meu braço. E você deve ser David Laurent. Você conhece meu nome. Carmen me disse que enviaria alguém para escrever sobre nossa comunidade. Disse que seria alguém especial, com mente aberta e sensibilidade suficiente para entender nuances. Seus olhos azuis me estudavam com intensidade. Posso me sentar? Acenei com a cabeça, ainda tentando processar como ele sabia tanto sobre mim.
Adrian se acomodou na poltrona ao meu lado e imediatamente senti sua presença preenchendo todo o espaço ao nosso redor. Então, David, o que você quer saber sobre relacionamentos alternativos? A pergunta era direta, mas havia camadas de significado na forma como ele a fez. Comecei com as perguntas óbvias, aquelas que qualquer jornalista faria. Mas Adrian não se contentava com respostas superficiais. Ele desafiava cada questão, me forçando a ir mais fundo, a questionar não apenas o que eu estava observando, mas por que isso me interessava tanto. Você está fazendo as perguntas erradas, disse ele após uma hora de conversa. Está focando no que as pessoas fazem, mas deveria estar perguntando por que fazem. Qual necessidade humana profunda isso satisfaz? E qual seria essa necessidade? Perguntei genuinamente curioso. A necessidade de ser completamente conhecido e aceito por outro ser humano. A necessidade de confiar tanto em alguém que você pode ser vulnerável sem medo. Ele fez uma pausa, me observando. A necessidade de se entregar completamente e saber que será cuidado. Algo dentro de mim se agitou com essas palavras. Era como se ele estivesse descrevendo um vazio que eu carregava há anos, mas nunca conseguira nomear. Parece que você entende isso muito bem, comentei. Entendo porque vivo isso. Sua resposta foi simples, mas carregada de significado. E suspeito que você também pode entender, se permitir a si mesmo explorar. O evento estava chegando ao fim, e eu sabia que aquela conversa tinha sido apenas a superfície de algo muito maior. Adrian se levantou e tirou um cartão do bolso. Se você quiser realmente entender sobre o que está escrevendo, me ligue. Mas aviso, não será apenas uma entrevista jornalística. Será uma experiência. Peguei o cartão sentindo o peso das suas palavras. Que tipo de experiência? O tipo que pode mudar completamente a forma como você se vê. Ele sorriu, mas havia seriedade nos seus olhos. Pense bem, David. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. Ele se afastou, deixando-me sozinho com meus pensamentos e com a sensação de que minha vida havia acabado de tomar uma direção completamente nova. Naquela noite, voltei para meu apartamento em Grácia com a cabeça fervilhando. Tentei escrever, mas as palavras não vinham. Tudo que conseguia pensar era na forma como Adrian me olhava, como se pudesse ver partes de mim que eu mesmo desconhecia. Havia algo na sua presença que me desarmava completamente. Me fazia questionar tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo. Durante os dias seguintes, peguei-me olhando para o cartão que ele me dera. Era simples, elegante, com apenas seu nome e um número de telefone. Nada mais. Mas cada vez que o via, sentia aquela mesma corrente elétrica que havia sentido quando nos cumprimentamos. Tentei escrever o artigo com base apenas naquela primeira observação, mas sabia que estava sendo superficial. Carmen percebeu isso quando enviei o primeiro rascunho. David, isso está bom, mas não é extraordinário, disse ela durante nossa reunião. Parece que você está mantendo distância do assunto. Para um artigo realmente impactante, você precisa ir mais fundo. Ela estava certa. Eu estava me protegendo, mantendo uma barreira profissional entre mim e o que havia observado. Mas algo dentro de mim sabia que, para escrever de verdade sobre aquele mundo, eu precisaria experimentá-lo. Naquela noite, finalmente fiz a ligação. Adrian, é o David, do evento no hotel. Eu estava esperando sua ligação. Sua voz soou calorosa através do telefone. Demorou mais do que eu pensava que demoraria. Como assim? Vi nos seus olhos que você não conseguiria resistir à curiosidade. A questão era apenas quando você admitiria isso para si mesmo. Mais uma vez, ele demonstrava uma percepção sobre mim que me desconfortava e me atraía simultaneamente. Então, continuei, tentando manter algum controle da situação. Você disse que poderia me ajudar a entender melhor esse mundo para meu artigo. Posso, mas não será como você imagina. Houve uma pausa. Você está livre amanhã à noite? Estou. Encontre-me no bar Mute às 8. E David? Sim? Venha com mente aberta, totalmente aberta. E assim, sem saber exatamente no que estava me metendo, concordei em encontrá-lo. Enquanto desligava o telefone, senti uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava há anos.
Era como se estivesse prestes a descobrir algo sobre mim mesmo que havia permanecido enterrado por muito tempo. Queridos ouvintes, sei que muitos de vocês se identificam com essa sensação de estar no limiar de uma descoberta sobre si mesmo. Deixem nos comentários. Vocês já sentiram que estavam vivendo a vida de outra pessoa? Que algo importante estava faltando, mas não sabiam exatamente o quê? Suas experiências me ajudam a entender melhor essas jornadas humanas complexas que todos nós vivemos. O Bar Mutt estava repleto naquela noite de terça-feira, mas consegui avistar Adrian imediatamente. Ele estava sentado numa mesa nos fundos, usando uma camisa branca simples e um blazer escuro. Parecia completamente à vontade, como se aquele fosse seu território natural. Pontual, disse ele quando me aproximei. Gosto disso. Havia algo diferente nele naquela noite. A formalidade educada do evento havia dado lugar a uma naturalidade que me deixou ainda mais nervoso. Pedimos vinho. Ele escolheu um tinto catalão que eu nunca havia experimentado e começamos a conversar. Antes de mais nada, disse Adrian, preciso que você entenda que o que vou compartilhar com você não é apenas informação para um artigo. É parte da minha vida, da vida de pessoas que confiam em mim. Isso requer discrição e respeito. Claro, respondi. Você tem minha palavra. Ótimo. Ele tomou um gole do vinho e me observou por um momento. Agora me diga, David, o que você realmente quer descobrir? E não me dê a resposta do jornalista. Me dê a resposta do homem. A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para ele, tentando formular uma resposta profissional, mas algo na sua expressão me impedia de mentir. Eu quero entender por que me senti tão afetado por tudo aquilo. Por que não consigo parar de pensar no que vi, no que você disse? Fiz uma pausa, surpreso com minha própria honestidade. Sinto como se vocês tivessem algo que eu não tenho, mas que preciso. E o que seria isso? Clareza. Propósito. Como se soubessem exatamente quem são e o que querem. Adrian assentiu lentamente. Essa clareza vem de conhecer e aceitar partes de si mesmo que a sociedade nos ensina a esconder ou negar. Vem de encontrar alguém em quem você pode confiar completamente com essas partes vulneráveis. E como alguém chega a essa confiança? Através da experiência, através de testes graduais de limites e vulnerabilidades, através de aprender que pode se entregar sem ser machucado. Havia algo na forma como ele falava que me fazia sentir como se estivéssemos discutindo muito mais do que teoria, como se ele estivesse me oferecendo algo. Adrian, disse eu, tentando manter alguma objetividade, você está falando de uma forma muito específica, como se houvesse uma proposta por trás das suas palavras. Ele sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiramente pessoal que vi nele. Você é mais perceptivo do que eu pensava. Inclinou-se ligeiramente para a frente. Estou fazendo uma proposta, David. Uma proposta que pode lhe dar o entendimento profundo que você precisa para seu artigo, e talvez muito mais. Meu coração acelerou. Que tipo de proposta? 3 meses, disse ele simplesmente. 3 meses para você experimentar, aprender, descobrir. Eu seria seu mentor, por assim dizer. Alguém para guiá-lo através dessa exploração de forma segura e consciente. E o que isso envolveria exatamente? Envolveria você confiar em mim completamente, seguir minha orientação, permitir que eu o ajude a descobrir aspectos de si mesmo que você nem sabe que existem. A proposta era ao mesmo tempo tentadora e aterrorizante. Parte de mim queria aceitar imediatamente. A outra parte estava gritando para eu fugir. Isso é intenso, consegui dizer. Sim, é. E é exatamente por isso que pode ser transformador para você. Ele se recostou na cadeira. Mas preciso que você entenda. Isso não seria apenas pesquisa jornalística. Seria real. Seria sobre você, sobre nós, sobre descobrir quem você realmente é, quando todas as máscaras caem. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E se eu não gostar do que descobrir? Então pelo menos você saberá a verdade sobre si mesmo, e essa é sempre uma vitória. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu estava tentando processar a magnitude do que ele estava propondo, e ele parecia estar me dando espaço para isso. Você não precisa me responder agora.
disse Adrian finalmente. Pense sobre isso. Mas quando decidir, saiba que será uma decisão que mudará sua vida para sempre. E por que você faria isso por mim? Por que se importar com minha jornada pessoal? Por um momento, vi algo vulnerável nos seus olhos, uma brecha na armadura de confiança que ele sempre mantinha. Porque reconheço em você algo que havia em mim há alguns anos, uma fome por algo mais real, mais profundo. E porque... Ele hesitou. Porque há algo em você que me toca de uma forma que não esperava. Aquelas palavras me atingiram como um raio. De repente, percebi que aquilo não era apenas sobre mim descobrir algo novo sobre mim mesmo. Era sobre uma conexão real entre duas pessoas. Uma atração que ia muito além do físico ou do intelectual. Adrian, comecei, mas ele levantou a mão gentilmente. Não diga nada agora. Vá para casa, pense, sinta, e quando souber sua resposta, me ligue. Ele chamou a conta, e quando nos levantamos para sair, colocou sua mão no meu ombro. O toque foi breve, mas senti seu calor se espalhando pelo meu corpo inteiro. Uma última coisa, David, disse ele enquanto caminhávamos para a saída. Se decidir aceitar minha proposta, será porque quer genuinamente essa experiência, não apenas porque precisa de material para um artigo. A diferença entre essas duas motivações é fundamental. Nos despedimos na porta do bar e caminhei de volta para casa pelas ruas estreitas de Grácia em estado de choque. Minha mente não conseguia parar de processar tudo o que havia acontecido. Adrian não estava oferecendo apenas informações para meu artigo. Estava oferecendo uma transformação completa. Durante os 3 dias seguintes, não consegui pensar em mais nada. Tentei trabalhar em outros projetos, mas minha mente sempre voltava para aquela conversa, para a proposta dele, para a forma como eu me sentia quando estava na presença dele. Era como se ele tivesse acordado algo em mim que eu nem sabia que existia. Uma sede por experiências mais profundas, mais reais. Na quinta-feira à noite, finalmente admiti para mim mesmo a verdade. Eu queria aceitar a proposta dele. Não apenas pelo artigo, mas porque algo dentro de mim estava gritando que esta era a minha chance de descobrir quem eu realmente era. Peguei o telefone com mãos tremendo ligeiramente. Adrian, sou eu, David. E eu aceito. Houve um silêncio do outro lado da linha, e por um momento pensei que ele havia mudado de ideia. Tem certeza absoluta, David? Porque uma vez que começarmos, não haverá volta. Você precisará confiar em mim completamente, mesmo quando não entender o que está acontecendo. Tenho certeza. Então nos encontramos amanhã às 7, no lobby do Hotel Casa Fuster. E David? Sim, sua vida nunca mais será a mesma. Desligou o telefone, deixando-me sozinho com a magnitude da decisão que havia acabado de tomar. Senti medo, excitação, ansiedade e uma antecipação que me consumia por completo. Eu havia acabado de concordar em me entregar totalmente a um homem que mal conhecia, mas que havia despertado em mim sensações que eu nem sabia que podia sentir. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, uma única pergunta ecoava na minha mente. Quem eu seria quando esses 3 meses terminassem? Tinha a sensação de que o David, que acordaria dali a alguns meses, seria uma pessoa completamente diferente do homem que estava indo dormir naquela noite. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansioso para descobrir quem eu realmente poderia ser. O lobby do Hotel Casa Fuster estava banhado por uma luz dourada quando cheguei pontualmente às 7 horas. Meu coração batia descompassado, e eu me pegava verificando minha aparência no reflexo das janelas. Havia escolhido uma roupa simples, calça jeans escura, camisa branca, blazer azul marinho, mas mesmo assim me sentia completamente inadequado para o que estava por vir. Adrian apareceu exatamente às 7, como se tivesse cronometrado sua chegada. Usava um terno cinza que parecia ter sido feito para seu corpo, e quando nossos olhares se encontraram, senti aquela familiar corrente elétrica percorrer minha espinha. David, disse ele, aproximando-se com aquele sorriso que conseguia ser ao mesmo tempo tranquilizador e perturbador. Pronto? Honestamente, não sei se alguém pode estar pronto para algo que não entende completamente. Essa honestidade é exatamente o que precisamos para começar.
Ele gesticulou em direção ao elevador. Vamos! Subimos em silêncio até o 10º andar. Adrian havia reservado uma suíte que dava para toda a cidade, com Barcelona se estendendo até o mar sob as primeiras estrelas da noite. O espaço era elegante, mas acolhedor, com sofás de couro, uma mesa de jantar íntima e janelas do chão ao teto que faziam a cidade parecer um quadro impressionista. Vinho? Ofereceu ele, dirigindo-se a um carrinho de bebidas. Por favor. Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Ele serviu 2 copos de um tinto que exalava um aroma complexo e se sentou no sofá, gesticulando para que eu me acomodasse na poltrona em frente a ele. A disposição era deliberada. Próximos o suficiente para a intimidade, distantes o suficiente para que eu não me sentisse pressionado. Antes de começarmos qualquer coisa, disse Adrian, precisamos estabelecer algumas regras fundamentais. A primeira e mais importante, comunicação absoluta. Você me diz tudo o que está sentindo, pensando, temendo, sem exceções. Tudo? Tudo. Especialmente as coisas que você normalmente guardaria para si mesmo. Seus olhos azuis me estudavam com intensidade. A segunda regra, confiança total. Quando eu lhe der uma instrução ou sugestão, você a seguirá, mesmo que não entenda o motivo naquele momento. Senti um arrepio. E se eu não conseguir? Então conversaremos sobre isso. Mas, David, você precisa entender que essa jornada só funciona se você se permitir ser vulnerável comigo. Se você mantiver suas defesas erguidas, não descobrirá nada novo sobre si mesmo. Tomei um gole do vinho, tentando processar suas palavras. E a terceira regra? Que isso é real. Não é um jogo, não é uma performance para seu artigo. É sobre você descobrir quem realmente é quando todas as máscaras sociais caem. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Você ainda quer continuar? Olhei pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo, pensando em quantas vezes havia caminhado por aquelas ruas, sentindo como se estivesse assistindo minha própria vida de fora. Aquela era minha chance de finalmente estar dentro dela. Sim, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Eu quero. Ótimo! Adrian sorriu, e havia algo de orgulho na sua expressão. Então vamos começar com algo simples. Conte-me sobre sua última relação séria. A pergunta me pegou de surpresa. Minha última relação? Sim. Como era? Por que terminou? O que você sentia que estava faltando? Respirei fundo. Se chamava Helena. Namoramos por 2 anos, terminamos há 8 meses. Era boa. Ela era inteligente, bonita, tínhamos interesses em comum. Mas sempre senti como se eu estivesse interpretando um papel. Como se eu fosse quem ela precisava que eu fosse, não quem eu realmente era. Pausei, surpreso com minha própria honestidade. Na cama, especialmente, eu sempre sentia como se estivesse seguindo um roteiro que não havia escrito. Adrian assentiu. E como você se sentia em relação a isso? Frustrado, vazio, como se houvesse uma parte de mim que ela nunca conheceria, porque eu mesmo não a conhecia. E o que você acha que era essa parte desconhecida? A pergunta me deixou sem palavras por um momento. Era como se ele estivesse me forçando a olhar para cantos da minha psique que eu preferia manter na sombra. Eu acho que sempre quis me entregar mais completamente, ser mais vulnerável, deixar alguém me guiar, me conhecer de forma mais profunda. As palavras saíam hesitantes, como se estivessem sendo arrancadas de algum lugar muito profundo. Mas nunca soube como pedir isso, ou mesmo se era normal querer isso. É completamente normal, David, e é corajoso da sua parte admiti-lo. Adrian se levantou e caminhou até a janela. Agora me diga, o que você está sentindo neste exato momento? Nervoso? Excitado? Com medo de estar revelando demais sobre mim mesmo para alguém que eu mal conheço? E por que isso te assusta? Porque... Pausei, tentando encontrar as palavras certas. Porque sinto como se você pudesse me ver de uma forma que ninguém nunca me viu. E isso é ao mesmo tempo o que eu mais quero e o que mais me apavora. Adrian se virou para mim e havia algo diferente na sua expressão. Mais suave, mais pessoal. Isso que você acabou de fazer, ser completamente honesto sobre seus medos e desejos,
É exatamente o tipo de vulnerabilidade que pode levá-lo a descobrir quem você realmente é. Ele voltou para o sofá, mas desta vez se sentou mais próximo. E David? Sim? Você não precisa ter medo de ser visto por mim. Eu não vou julgá-lo ou machucá-lo com o que você me mostrar. Havia algo na forma como ele disse isso que me fez acreditar completamente nele. Era como se, pela primeira vez na minha vida, eu estivesse na presença de alguém que poderia me aceitar inteiramente. O que fazemos agora? Perguntei. Agora, você vai confiar em mim. Ele se levantou e estendeu a mão. Venha comigo. Peguei sua mão sem hesitar, sentindo novamente aquela corrente elétrica que parecia nos conectar. Ele me conduziu até a área de jantar, onde 2 velas já estavam acesas sobre a mesa posta para 2. Você planejou isso. Observei. Planejei alguns aspectos, sim. Mas, David, o que realmente importa é sua resposta a cada momento. Isso não pode ser roteirizado. Ele puxou uma cadeira para mim. Sente-se. Obedeci, observando enquanto ele servia um jantar que claramente havia sido preparado com cuidado. Salmão grelhado, aspargos, um risoto que exalava aromas que fizeram meu estômago roncar. Percebi que estava nervoso demais desde a tarde para comer qualquer coisa. Agora, disse Adrian sentando-se à minha frente, você vai me contar sobre seus fantasias. Não apenas as sexuais, mas as emocionais. Como você imagina que seria se sentir completamente conectado com alguém? A pergunta me fez corar, mas havia algo na atmosfera. As velas, o vinho, a forma como ele me olhava sem julgamento, que me fez querer ser honesto. Eu sempre imaginei como seria encontrar alguém que me conhecesse melhor do que eu mesmo me conheço. Alguém que pudesse ver através de todas as minhas inseguranças e ainda assim me querer. Tomei um gole de vinho para ganhar coragem. Fantasiava sobre me entregar completamente para essa pessoa, deixá-la me guiar, me mostrar partes de mim mesmo que eu não conseguia ver sozinho. Continue. Eu queria ser desafiado, empurrado além dos meus limites de conforto, mas de forma segura. Queria sentir que alguém se importava o suficiente comigo para me ajudar a crescer, mesmo quando isso fosse desconfortável. Adrian estava me observando com uma intensidade que me fazia sentir como se cada palavra fosse preciosa. E fisicamente, como você imaginava essa entrega? Senti meu rosto esquentar ainda mais. Eu imaginava alguém que tomasse controle, que me mostrasse o que meu corpo poderia sentir quando eu parasse de tentar controlar tudo. Respirei fundo. Sempre senti que havia algo em mim que eu estava reprimindo. Uma forma de ser que eu nunca me permiti explorar. E o que te impedia? Medo do julgamento. Medo de descobrir que eu era diferente do que pensava. Medo de que, se eu me entregasse completamente, a pessoa perdesse o interesse em mim. Adrian colocou sua mão sobre a minha na mesa. O toque era firme, caloroso, tranquilizador. David, olhe para mim. Quando nossos olhos se encontraram, continuou. Nada do que você acabou de me contar me fez perder interesse em você. Pelo contrário, sua honestidade me faz querer conhecê-lo ainda mais profundamente. Senti lágrimas de alívio picarem meus olhos. Era a primeira vez que eu havia verbalizado esses desejos para alguém, e não apenas não havia sido rejeitado, havia sido aceito, compreendido. Obrigado, sussurrei. Não me agradeça ainda. Estamos apenas começando. Ele apertou minha mão gentilmente. Agora me diga, você confia em mim o suficiente para me deixar mostrar algumas dessas experiências que você sempre imaginou? Meu coração disparou. O que você tem em mente? Nada que você não esteja pronto para experimentar. Mas, David, a partir de agora, se você concordar, eu vou começar a guiar nossa interação de forma mais direcionada. Você me seguirá, confiará no meu julgamento, me deixará mostrar aspectos de si mesmo que você nunca explorou. A proposta era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Parte de mim queria correr, mas uma parte maior estava gritando para eu aceitar, para finalmente descobrir quem eu poderia ser. Sim, disse eu, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu confio em você. O sorriso que Adrian me deu foi como o sol nascendo. Então levante-se. Obedeci imediatamente,
surpreso com a rapidez da minha resposta. Havia algo em sua voz que despertava uma parte de mim que eu não conhecia. Uma parte que queria seguir, obedecer, confiar. Muito bem, disse ele, levantando-se também. A primeira lição é sobre presença. Sobre estar completamente aqui, neste momento, comigo. Ele caminhou ao meu redor lentamente e senti minha pele formigando com sua proximidade. Feche os olhos. Fechei, imediatamente consciente de cada som, cada aroma, cada sensação. Agora respire fundo e me diga o que está sentindo. Nervoso, excitado, muito consciente de onde você está, mesmo sem te ver. Ótimo. Agora tire o blazer. Hesitei por uma fração de segundo antes de obedece. Senti o tecido deslizar pelos meus braços e ouvi Adrian se aproximar para pegá-lo. Por que hesitou? Porque tirar a roupa parece um passo definitivo, como se estivesse concordando com algo maior do que eu entendo. Você está concordando, disse ele, sua voz agora bem próxima do meu ouvido. Está concordando em confiar em mim, em se permitir ser vulnerável, em descobrir quem você realmente é quando para de se esconder. Senti sua mão tocar levemente meu ombro, e um arrepio percorreu todo o meu corpo. Abra os olhos. Quando abri, encontrei Adrian parado bem à minha frente, seus olhos azuis me estudando com uma intensidade que me fez sentir completamente exposto. Como você se sente agora? Como se você pudesse ver através de mim. Como se não houvesse nada que eu pudesse esconder de você, mesmo que quisesse. E isso te assusta? Deveria me assustar. Mas não assusta. É libertador. Perfeito. Ele sorriu e caminhou até a janela. Venha aqui. Me aproximei e ele me posicionou bem em frente ao vidro, com Barcelona se estendendo aos nossos pés. O que você vê lá embaixo? A cidade, as luzes, milhares de pessoas vivendo suas vidas. E como você se sente sendo observado por mim enquanto olha para todas essas vidas? A pergunta me pegou de surpresa. Senti sua presença atrás de mim, sólida, protetora, mas também avaliadora. Sinto como se eu fosse mais real agora do que quando estava lá embaixo, caminhando por essas ruas sem saber quem eu realmente era. Por quê? Porque você me vê, realmente me vê. E pela primeira vez eu não estou tentando esconder nada. Senti suas mãos pousarem gentilmente nos meus ombros, e meu corpo inteiro reagiu ao toque. David, sua voz era baixa, íntima. Você está começando a entender. Esta é apenas a primeira noite, e você já está descobrindo uma versão de si mesmo que estava escondida. Imagina o que pode descobrir em 3 meses? Me virei para encará-lo, e a proximidade me deixou sem fôlego. Estávamos a poucos centímetros um do outro, e eu podia ver reflexos dourados em seus olhos azuis. Eu quero descobrir, sussurrei. Quero descobrir tudo. Então você precisa aprender a se entregar completamente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Precisa aprender a confiar não apenas em mim, mas em si mesmo, na sua capacidade de ser vulnerável sem se quebrar. Havia algo hipnótico na sua voz, na forma como ele me olhava. Senti como se estivesse sendo visto até os ossos. E ao invés de me assustar, isso me fazia sentir mais vivo do que jamais havia me sentido. Como eu faço isso? Perguntei. Começando com pequenos atos de confiança, deixando-me guiá-lo passo a passo através de experiências que vão expandir sua compreensão sobre si mesmo. Ele tocou meu rosto gentilmente. Você está pronto para começar essa jornada de verdade? Sim, respondi sem hesitação. Estou pronto. Os dias seguintes passaram como um borrão de descobertas e revelações. Adrian me encontrava diariamente, sempre em lugares diferentes. Às vezes em seu apartamento elegante no Bourne, outras vezes em pequenos cafés discretos, ou durante longas caminhadas pelo Parque de la Ciutadella. Cada encontro era cuidadosamente orquestrado para me empurrar um pouco além da minha zona de conforto. Na terça-feira, ele me ensinou sobre presença mindful. Passamos horas simplesmente conversando, mas ele me fazia prestar atenção a cada detalhe. Como minha respiração mudava quando eu falava sobre certos temas, como meu corpo reagia quando ele se aproximava, como meus olhos se desviavam quando eu estava sendo evasivo. Você tem o hábito de desconectar de si mesmo quando as coisas ficam intensas, observou ele durante uma de nossas sessões. É um mecanismo de defesa, mas também te impede de experimentar plenamente qualquer coisa.
Tinha razão. Percebi que durante anos eu havia vivido meio fora do meu próprio corpo, observando minha vida acontecer ao invés de realmente vivê-la. Na quarta-feira, me levou a um restaurante onde conhecia o proprietário. Durante o jantar, ele me deu instruções simples: quando falar, quando ficar em silêncio, como me sentar, quando tomar vinho. Poderiam parecer detalhes insignificantes, mas cada pequeno ato de seguir sua orientação me fazia sentir mais conectado não apenas com ele, mas comigo mesmo. Como você se sente quando segue minhas sugestões? Perguntou ele depois que saímos. Estranho no início, mas depois, livre. Como se eu não precisasse tomar todas as pequenas decisões que normalmente me deixam ansioso. Exatamente. Você está aprendendo que nem toda entrega é sobre perder controle. Às vezes é sobre ganhar liberdade. Na quinta-feira, as coisas intensificaram. Adrian me convidou para seu apartment, um espaço minimalista, mas acolhedor com vista para o mar. Havia algo diferente no ar naquela noite. Uma eletricidade, uma antecipação que eu podia sentir na pele. Hoje vamos trabalhar com confiança física, disse ele, me oferecendo um copo de vinho tinto. Você está confortável com isso? Meu coração acelerou, mas acenei com a cabeça. Durante os últimos dias, havia aprendido que meu conforto não era o objetivo. O crescimento era. Bom, fique de pé no centro da sala. Obedeci, sentindo seus olhos me avaliando. Havia algo profundamente íntimo em ser observado tão atentamente, como se ele estivesse memorizando cada detalhe. Agora feche os olhos e apenas respire. Eu vou tocá-lo, mas não de forma sexual. Vou te ajudar a entender como seu corpo responde ao toque quando você não está no controle. Fechei os olhos, todos os meus sentidos imediatamente se intensificando. Ouvi seus passos se aproximando. Senti seu calor antes mesmo do primeiro toque. Suas mãos pousaram nos meus ombros, firmes, mas gentis. Massageou a tensão que eu nem sabia que estava carregando e senti meu corpo inteiro começar a relaxar. Como você se sente? Nervoso, mas... bem, seguro. Ótimo! Agora vou mover suas mãos para diferentes posições. Apenas deixe acontecer. Ele guiou meus braços gentilmente, colocando minhas mãos atrás das costas, depois ao lado do meu corpo, depois sobre minha cabeça. Cada posição criava uma sensação diferente, uma vulnerabilidade diferente. O que você está descobrindo? Que eu tenho muito mais consciência do meu corpo quando não estou tentando controlá-lo. E que... hesitei. E que confiar em você me faz sentir mais conectado comigo mesmo. Perfeito. Abra os olhos. Quando abri, Adrian estava parado bem à minha frente, seus olhos azuis brilhando com algo que poderia ser orgulho. David, você está se transformando diante dos meus olhos. Está se tornando mais presente, mais autêntico, mais conectado. É assim que eu me sinto também. Como se eu estivesse finalmente acordando. Naquele momento, algo mudou entre nós. A atmosfera se carregou de uma tensão diferente, mais pessoal, mais íntima. Vi nos olhos dele que ele estava sentindo também. Adrian, comecei, mas ele balançou a cabeça gentilmente. Ainda não, David. Você ainda não está pronto para tudo que está sentindo, mas está chegando lá. Aquela noite, voltei para casa com a pele ainda formigando dos seus toques, minha mente fervilhando com sensações novas. Estava começando a entender que aquilo não era apenas sobre descobrir aspectos novos de mim mesmo. Era sobre descobrir como eu poderia me conectar com outra pessoa de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. Queridos ouvintes, quantos de vocês já sentiram essa transformação profunda quando alguém os viu verdadeiramente? Quando finalmente puderam baixar todas as máscaras e ser aceitos pelo que realmente são? Deixem seus comentários. Essas histórias de conexão humana real me tocam profundamente e me lembram de por que essas jornadas de autodescoberta são tão importantes para todos nós. 2 semanas após nosso primeiro encontro, eu estava completamente diferente. Meus amigos começaram a notar mudanças. Eu estava mais confiante, mais presente nas conversações, menos ansioso sobre pequenas decisões do dia a dia. Carmen, minha editora, comentou que meus textos estavam mais profundos, mais emotivos. Mas junto com essas transformações positivas, vieram também conflitos internos intensos. Estou confuso,
admiti para Adrian durante um de nossos encontros no Café El Nacional. Sinto como se estivesse me apaixonando por você, mas não sei se é por você como pessoa ou pela experiência que você está me proporcionando. Adrian tomou um gole de seu cortado antes de responder, seus olhos me estudando com aquela intensidade familiar. Essa é uma distinção muito importante, David, e é normal você estar confuso. Quando alguém nos ajuda a descobrir partes de nós mesmos que não conhecíamos, é natural desenvolver sentimentos intensos. Mas e você? Perguntei, reunindo coragem. O que está sentindo? Por um momento, vi uma vulnerabilidade nos seus olhos que ele raramente deixava transparecer. Eu estou complicado em relação a você também, admitiu. Quando propus essa experiência, pensei que seria capaz de manter distância emocional, mas você tem uma forma de ser genuíno e corajoso que me afeta mais do que esperava. Meu coração disparou com suas palavras. O que isso significa para nós? Significa que precisamos ser ainda mais cuidadosos. Os sentimentos que estão surgindo são reais, mas também estão entrelaçados com a dinâmica de poder da nossa situação atual. Ele se inclinou para a frente. Precisamos navegar isso com muito cuidado para não confundir gratidão e transformação pessoal com amor. A palavra amor pairou no ar entre nós como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. E se não for apenas gratidão? Perguntei. E se for algo mais real? Então teremos que lidar com isso quando chegarmos lá. Mas, David, primeiro você precisa completar essa jornada de autodescoberta. Precisa saber quem você é quando não está reagindo ao meu guidance. Só então poderemos saber se há algo real entre nós além desta experiência. Suas palavras faziam sentido, mas não diminuíam a intensidade do que eu estava sentindo. Cada dia que passava, eu me sentia mais conectado não apenas comigo mesmo, mas com ele. A forma como ele me olhava, como respondia aos meus progressos, como me tocava durante nossos exercícios de confiança. Tudo isso estava se tornando essencial para meu bem-estar. Foi nessa época que tive minha primeira crise real. Acho que estou me tornando dependente de você, confessei numa quinta-feira à noite. Estávamos em sua cobertura depois de uma sessão particularmente intensa, onde ele havia me guiado através de uma meditação que me deixou emocionalmente muito exposto. Como assim? Passo o dia inteiro esperando nossos encontros. Tomo decisões pensando no que você diria. Sinto como se não conseguisse mais funcionar normalmente sem sua aprovação. Adrian franziu o senho, claramente preocupado. Isso não é o que queremos, David. O objetivo é você descobrir sua própria força, não se tornar dependente da minha. Então o que fazemos? Fazemos uma pausa. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Uma pausa? 3 dias sem nos encontrarmos. 3 dias para você viver sua vida normal e ver como se sente sem minha presença constante. Sua voz era gentil, mas firme. Se você não conseguir funcionar nesses 3 dias, teremos que repensar nossa abordagem. A ideia de ficar 3 dias sem vê-lo me causou uma ansiedade quase pânica, o que apenas confirmou que ele estava certo. Eu havia começado a usar nossos encontros como uma fuga da responsabilidade de ser eu mesmo. Está bem, consegui dizer. 3 dias. Os 3 dias seguintes foram os mais desafiadores desde que nossa jornada havia começado. No primeiro dia me senti perdido, como se não soubesse mais quem eu era sem a orientação de Adrian. Cada decisão parecia monumental, cada momento de silêncio me deixava ansioso. Mas no segundo dia, algo começou a mudar. Comecei a perceber que as lições que Adrian havia me ensinado, sobre presença, sobre confiar em mim mesmo, sobre ser vulnerável sem me quebrar, estavam integradas em mim de uma forma que eu não havia percebido. No terceiro dia, encontrei-me tomando decisões com uma confiança que não tinha há meses. Escrevi um artigo completamente diferente do meu estilo usual, mais pessoal, mais corajoso, mais autêntico. Tive uma conversa difícil com meus pais sobre questões que vinha evitando há anos. Saí sozinho para jantar e realmente aproveitei minha própria companhia. Quando Adrian me ligou na noite do terceiro dia, eu estava pronto para uma conversa muito diferente da que ele esperava. Como foram os 3 dias? Perguntou ele. Difíceis no início. Mas, David, eu descobri algo importante. O quê? Que você não me estava tornando dependente de você.
Você estava me ensinando a ser independente de uma forma que eu nunca fui. A diferença é que agora eu tenho as ferramentas para ser eu mesmo de verdade, e isso me faz querer compartilhar essa versão de mim com você. Houve um silêncio do outro lado da linha. Explique melhor, disse ele finalmente. Nos últimos 3 dias eu vivi como David Lohan pela primeira vez na minha vida adulta. Não como o David que eu pensava que deveria ser, ou o David que outras pessoas esperavam que eu fosse. E sabe o que descobri? O quê? Que eu gosto muito mais de quem eu sou agora. E que os sentimentos que tenho por você não são de dependência, são de gratidão profunda e amor. Amor real, não confusão ou projeção. Outro silêncio. David, sua voz soou diferente, mais vulnerável. Você tem certeza disso? Tenho, e sei que isso complica tudo, mas eu precisava te dizer. Nos encontramos amanhã, disse ele finalmente. Temos muito o que conversar. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em semanas. Não porque tinha certeza do que aconteceria, mas porque finalmente estava sendo completamente honesto, comigo mesmo e com ele. O restaurante que Adrian escolheu para nosso encontro no dia seguinte era diferente dos lugares onde costumávamos nos encontrar. Era mais íntimo, mais romântico, com velas sobre as mesas e uma acústica que permitia conversas privadas. Quando cheguei, ele já estava lá, usando uma camisa azul clara que realçava seus olhos. Havia algo diferente na sua postura, uma nervosidade que eu nunca havia visto nele. David, disse ele quando me sentei, eu também tenho uma confissão a fazer. Meu coração acelerou. Qual? Estes últimos 3 dias foram difíceis para mim também. Não apenas porque estava preocupado com você, mas porque percebi o quanto você se tornou importante para mim. Senti como se o ar tivesse saído dos meus pulmões. Como assim? Quando propus essa experiência para você, eu pensava que seria apenas isso. Uma experiência educacional para ambos. Você descobriria aspectos novos de si mesmo, eu ajudaria alguém em sua jornada de autodescoberta. Ele mexeu nervosamente com a taça de vinho. Mas você me surpreendeu, David. Sua coragem, sua vulnerabilidade, a forma como você se entregou completamente à experiência, isso me tocou de uma forma que eu não esperava. Adrian, me deixe terminar. Ele respirou fundo. Eu me apaixonei por você. Não pela versão submissa que você descobriu, não pela gratidão que você sente, mas pelo homem corajoso e autêntico que você se tornou. E isso me assusta, porque muda completamente a dinâmica do que estávamos fazendo. Eu estava sem palavras. Durante semanas, havia me torturado pensando que meus sentimentos eram unilaterais, que Adrian me via apenas como um projeto interessante. Então o que fazemos agora? Perguntei finalmente. Honestamente? Não sei. Ele sorriu, e havia uma vulnerabilidade no seu sorriso que o tornava ainda mais bonito. Nunca estive numa situação como esta. Sempre consegui manter distância emocional das pessoas com quem trabalhava esse tipo de exploração pessoal. E por que comigo foi diferente? Porque você não estava apenas explorando fantasias ou curiosidades superficiais. Você estava genuinamente buscando se tornar uma pessoa mais completa. E assistir essa transformação, ser parte dela. Ele parou procurando palavras. Foi a experiência mais íntima que já tive com alguém. Estendi minha mão através da mesa e toquei a sua. O contato foi como uma corrente elétrica, mas desta vez havia algo diferente. Não era apenas atração ou curiosidade, era conexão real, profunda. Adrian, eu não quero que nossa jornada termine, mas também não quero continuar fingindo que isso é apenas educacional, quando claramente se tornou algo muito mais. Ele entrelaçou seus dedos nos meus e o gesto simples me fez sentir mais conectado com ele do que qualquer um dos exercícios elaborados que havíamos feito. Então, o que você propõe? Que sejamos honestos sobre o que isso se tornou, que paremos de lutar contra o que estamos sentindo e vejamos aonde isso pode nos levar. E os riscos? E se não der certo? E se descobrirmos que o que temos só funciona dentro dessa dinâmica específica? Então pelo menos saberemos. Mas Adrian, eu me tornei uma pessoa melhor através desta experiência. Independentemente do que acontecer entre nós romanticamente, eu sempre vou ser grato por isso, e isso não vai desaparecer. Ele sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno,
sem reservas. Você sabe que isso significa que teremos que renegociar completamente nossa dinâmica, não é? Não posso mais ser apenas seu guia se também sou seu. O que somos exatamente? Não sei, admiti rindo. Dois homens que se encontraram numa situação inusitada e descobriram algo real um no outro? Isso funciona para mim. Naquela noite, pela primeira vez, não houve exercícios ou lições estruturadas. Apenas conversamos sobre nossas vidas, nossos medos, nossos sonhos. Descobri que Adrian havia começado a explorar esse mundo após sua própria jornada de autodescoberta alguns anos antes. Havia sido ferido numa relação anterior, onde não conseguia ser completamente honesto sobre suas necessidades, e isso o levou a buscar conexões mais autênticas. Por isso sua proposta para mim foi tão significativa, percebi. Você estava me oferecendo o que você também precisava: honestidade total, vulnerabilidade sem julgamento. Exato. E talvez seja por isso que funcionou tão bem entre nós. Não era apenas sobre você descobrir coisas novas, era sobre nós dois descobrindo formas mais autênticas de nos conectar. Quando saímos do restaurante naquela noite, ele me ofereceu uma carona. Durante o trajeto até meu apartamento, havia uma tensão no ar que era diferente de tudo que havíamos experimentado antes. Não era a tensão de um exercício ou lição. Era a tensão de duas pessoas que se desejavam e finalmente tinham permissão para explorar isso. David, disse ele quando paramos em frente ao meu prédio, eu gostaria de subir, mas se eu subir, será como Adrian, o homem que se apaixonou por você, não como seu mentor ou guia. Você tem certeza de que é isso que quer? Tenho certeza há semanas, respondi sem hesitação. A única diferença é que agora posso admitir isso. Subimos para meu apartamento em silêncio, mas era um silêncio carregado de antecipação. Quando fechei a porta atrás de nós, nos encontramos parados no meio da sala, nos olhando como se nos víssemos pela primeira vez. Estou nervoso, admiti. Por quê? Porque agora é real. Não é um exercício ou uma lição. É apenas nós dois querendo estar juntos. Adrian se aproximou lentamente, colocando suas mãos no meu rosto com uma gentileza que me fez tremer. David, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Você se entregou completamente a uma experiência que poderia tê-lo mudado de formas que você nem imaginava. Isso aqui, ele gesticulou entre nós. Isso é muito mais simples do que tudo que você já enfrentou. É simples? É sobre duas pessoas que se importam uma com a outra querendo expressar isso fisicamente. Não precisa ser mais complicado do que isso. E então ele me beijou. O beijo foi suave no início, exploratório, mas rapidamente se aprofundou quando percebi que não precisava mais me conter, não precisava mais analisar cada sensação ou reação. Podia simplesmente sentir, simplesmente ser, simplesmente me entregar ao momento. Quando nos separamos, estávamos ambos respirando pesadamente. Como você se sente? Perguntou ele, ecoando uma pergunta familiar, mas desta vez com um contexto completamente novo. Como se finalmente estivesse vivendo minha vida ao invés de apenas observá-la, respondi, ecoando minha própria transformação dos últimos meses. Então vamos viver, disse ele, me puxando para outro beijo. Aquela noite foi diferente de qualquer experiência íntima que eu já havia tido. Não porque foi particularmente aventureira ou técnica, mas porque foi completamente honesta. Não havia performance, não havia tentativa de impressionar ou agradar, baseada em expectativas externas. Era simplesmente dois homens que se conheciam profundamente, se conectando da forma mais íntima possível. Adrian me tocou como se eu fosse precioso, como se cada reação minha fosse importante para ele. E pela primeira vez na minha vida, não me senti como se estivesse interpretando um papel na cama. Me senti como eu mesmo, completamente aceito e desejado por quem eu realmente era. Depois, deitados juntos na escuridão do meu quarto, ele traçou padrões preguiçosos no meu peito. David? Obrigado. Por quê? Por me mostrar que eu também poderia ser vulnerável com alguém. Por me lembrar que conexão real é uma via de mão dupla. Virei-me para encará-lo na penumbra. Você acredita que isso pode funcionar? Nós dois fora do contexto de mentor e aprendiz?
Acredito que vale a pena descobrir, disse ele, me puxando para mais perto. E você? Acredito que já estamos descobrindo. As semanas seguintes foram como aprender a namorar alguém que você já conhece intimamente. Adrian e eu tínhamos uma conexão profunda, mas agora precisávamos descobrir como ser um casal normal, se é que existia algo normal no que tínhamos. É estranho, comentei numa manhã de sábado, enquanto tomávamos café da manhã na varanda do seu apartamento. Sinto como se te conhecesse há anos, mas ao mesmo tempo estou descobrindo coisas novas sobre você todos os dias. Como o quê? Perguntou ele, curioso. Como o fato de que você é terrível para acordar de manhã. Como você faz aquela carinha concentrada quando está lendo e-mails. Como você fica ansioso antes de reuniões importantes, mesmo parecendo sempre tão controlado. Ele riu. E o que você acha dessas descobertas? Acho que me fazem gostar ainda mais de você. A versão perfeita e controlada era impressionante, mas esta versão humana e imperfeita é com quem eu quero estar. Foi ao redor da sexta semana que enfrentamos nosso primeiro conflito real como casal. Adrian havia aceitado um projeto em Londres que o manteria fora por 2 semanas, e minha reação foi muito mais intensa do que qualquer um de nós esperava. 2 semanas? Repeti quando ele me contou. Você não pode recusar? David, é um contrato importante e, além do mais, são apenas 2 semanas. Mas e se eu precisar de você? E se eu começar a retroceder sem sua presença? Assim que as palavras saíram da minha boca, percebi como soavam. Adrian também percebeu e sua expressão ficou preocupada. David, escute como você está falando. Você está reagindo como se ainda fosse dependente de mim para funcionar. Não é isso, protestei. Mas mesmo enquanto falava, sabia que ele tinha razão. É que ainda estou me acostumando a ser esta nova versão de mim. E você é parte importante disso. Sou parte importante da sua jornada, sim. Mas não posso ser essencial para a sua capacidade de existir como a pessoa que você se tornou. Aquelas palavras me atingiram como um balde de água fria. Ele estava certo, e isso me assustou. Mesmo depois de tudo que havia aprendido, ainda havia uma parte de mim que se sentia segura apenas na presença dele. Então, o que fazemos? Perguntei. Você passa essas 2 semanas provando para si mesmo que pode ser David Loran, a versão completa, autêntica, corajosa, independentemente de onde eu estou. E se eu não conseguir? Então conversaremos sobre isso quando eu voltar. Mas, David, eu tenho fé absoluta em você. Você é muito mais forte do que pensa. As 2 semanas que Adrian passou em Londres foram um teste que eu não sabia que precisava passar. Os primeiros dias foram difíceis. Me peguei várias vezes pegando o telefone para ligar para ele por questões bobas, buscando sua aprovação para decisões simples. Mas então algo interessante aconteceu. Comecei a tomar essas decisões sozinho e descobri que eram boas decisões. Comecei a confiar no meu próprio julgamento de formas que nunca havia feito antes. Escrevi alguns dos meus melhores artigos durante aquelas 2 semanas, tive conversas importantes com amigos, até mesmo marquei uma consulta com um terapeuta para trabalhar algumas questões familiares que vinham me incomodando há anos. Quando Adrian voltou, eu estava genuinamente empolgado para vê-lo. Mas não desesperado. Era a diferença entre querer alguém na sua vida e precisar de alguém para conseguir viver. Como foi? Perguntou ele na primeira noite que passamos juntos após seu retorno. Libertador, respondi honestamente. Descobri que sou capaz de ser eu mesmo independentemente de qualquer outra pessoa. E isso me fez perceber que estar com você é uma escolha, não uma necessidade. E como isso faz você se sentir? Faz eu me sentir como se nosso relacionamento fosse mais genuíno, como se você estivesse comigo porque quer estar, não porque acha que precisa cuidar de mim. Adrian sorriu e me puxou para um abraço. Essa era exatamente a conclusão que eu esperava que você chegasse. Foi nesse momento que percebi que nossa jornada havia entrado numa nova fase. Não éramos mais mentor e aprendiz, nem mesmo 2 homens descobrindo se tinham algo real entre eles. Éramos parceiros, 2 indivíduos completos que escolhiam compartilhar suas vidas. Mas como qualquer relacionamento real, isso trouxe novos desafios. Precisamos conversar sobre o futuro, disse Adrian numa noite algumas semanas depois. Sobre o que queremos construir juntos.
Estávamos deitados na cama dele, eu lendo um livro, ele verificando e-mails no laptop. Era uma cena doméstica normal, mas sua pergunta trouxe uma seriedade imediata ao ambiente. O que você quer dizer? Quero dizer que chegamos ao ponto onde precisamos decidir se isso é um relacionamento casual que está funcionando bem ou se estamos construindo algo para durar. Meu coração acelerou. E qual você acha que é? Eu sei o que eu quero, disse ele, fechando o laptop e se virando para me encarar. Quero construir algo duradouro com você. Quero que sejamos parceiros de verdade em todos os sentidos da palavra. Mesmo sabendo que ainda estou descobrindo quem eu sou? Especialmente por causa disso. David, você é a pessoa mais autêntica que eu conheço e está se tornando mais autêntico a cada dia. Eu quero estar ao seu lado durante essa jornada, não como seu guia, mas como seu companheiro. Senti lágrimas picarem meus olhos. Eu também quero isso, mas Adrian, eu não sei exatamente como ser um parceiro igual. Você tem muito mais experiência de vida, mais confiança, mais clareza sobre quem você é. E você tem perspicácia, coragem e uma capacidade de crescimento que me inspira todos os dias. Relacionamentos não são sobre ter as mesmas forças, são sobre como nossas forças diferentes se complementam. Então estamos fazendo isso? Estamos oficially construindo uma vida juntos? Se você quiser, sim. Eu quero, disse eu sem hesitação. Eu muito quero. Naquela noite, fizemos planos. Planos de viagens que queríamos fazer juntos, de como combinar nossas carreiras, de onde gostaríamos de viver eventualmente. Pela primeira vez na minha vida, o futuro não parecia assustador, parecia promissor. Mas como seria de esperar, nossos amigos e família tiveram reações variadas ao nosso relacionamento. É muito rápido, disse minha irmã durante uma ligação. Vocês se conhecem há quanto tempo? 3 meses? Tem razão, é rápido, admiti. Mas também é real. Eu me conheço melhor agora do que me conhecia após 26 anos de vida. E ele faz parte dessa descoberta. Só promete que você vai devagar, que não vai tomar decisões importantes muito rapidamente. Prometi. Mas no fundo sabia que algumas das decisões mais importantes da minha vida já haviam sido tomadas. A decisão de me abrir para experiências novas. A decisão de confiar em Adrian. A decisão de ser vulnerável. A decisão de amar sem reservas. Carmen, minha editora, teve uma reação diferente quando finalmente lhe contei sobre meu relacionamento com Adrian. Então, o artigo se tornou uma história de amor pessoal? Perguntou ela divertida. Algo assim. Espero que isso não seja um problema. Problema? David, seus últimos artigos têm sido os melhores que você já escreveu. Seja lá o que esteja acontecendo na sua vida pessoal, está fazendo você escrever com muito mais profundidade e autenticidade. Foi uma confirmação de que as mudanças internas que eu estava experimentando se refletiam em todos os aspectos da minha vida. Queridos ouvintes, sei que muitos de vocês se perguntam como reconhecer quando uma conexão é genuína versus quando é apenas baseada em gratidão ou circunstâncias especiais. Em minha experiência, a diferença está na sustentabilidade. Conexões reais se fortalecem com o tempo e a distância, enquanto conexões baseadas em dependência se enfraquecem. O que vocês acham? Deixem seus comentários sobre suas próprias experiências com relacionamentos que transformaram quem vocês são. Ao final da segunda parte da nossa jornada, Adrian e eu estávamos em território completamente novo. Não mais mentor e aprendiz, não mais 2 estranhos explorando uma conexão, mas 2 homens construindo intencionalmente uma vida juntos. Era excitante e assustador, mas acima de tudo, parecia certo. O que não sabíamos era que os maiores desafios ainda estavam por vir. 6 meses após nosso primeiro encontro, achei que Adrian e eu havíamos superado todos os obstáculos possíveis. Estávamos vivendo juntos no apartamento dele, nossas carreiras estavam florescendo e nossa conexão parecia mais forte a cada dia. Foi então que a vida decidiu nos testar de uma forma que nenhum de nós havia antecipado. Preciso te contar algo, disse Adrian numa manhã de março, sua voz carregada de uma tensão que eu não ouvia há meses. Estávamos tomando café na varanda, observando Barcelona despertar sob o sol primaveril.
A seriedade no seu tom me fez largar imediatamente o jornal que estava lendo. O que aconteceu? Recebi uma oferta de trabalho, uma oportunidade incrível para abrir uma filial da minha empresa em Nova York. Ele pausou, me observando atentamente. Seria por 2 anos, no mínimo. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Nova York, do outro lado do mundo, por 2 anos. E você? Você quer aceitar? Consegui perguntar, tentando manter minha voz estável. Profissionalmente, é a oportunidade da minha vida. Pessoalmente, ele pegou minha mão através da mesa. Pessoalmente, a ideia de ficar longe de você por 2 anos me parte o coração. Então não aceite, disse eu rapidamente, quase desesperadamente. David, não é tão simples assim. Esta oportunidade pode não aparecer novamente. E se eu a recusar, sempre vou me perguntar, e se? Havia algo familiar nessa conversa. Um eco de nossas discussões anteriores sobre dependência e independência. Mas desta vez, os riscos eram muito maiores. Quando você precisa decidir, 2 semanas. 2 semanas para decidir o futuro do nosso relacionamento. 2 semanas para descobrir se o que tínhamos construído era forte o suficiente para sobreviver à distância e ao tempo. Nos dias seguintes, nossa casa se encheu de uma tensão palpável. Tentávamos agir normalmente, mas ambos sabíamos que uma decisão monumental pairava sobre nós. Eu oscilava entre momentos de compreensão racional, reconhecendo que esta era realmente uma oportunidade única para Adrian, e momentos de pânico puro diante da possibilidade de perdê-lo. Foi durante uma de nossas caminhadas noturnas pelo Bourne que finalmente conseguimos ter a conversa que ambos estávamos evitando. Adrian, eu não quero ser o motivo pelo qual você perde a oportunidade da sua vida, disse eu, parando em frente a uma pequena praça iluminada por luzes antigas. E eu não quero que minha ambição destrua o melhor relacionamento que já tive. Então o que fazemos? Ele se virou para me encarar completamente. Eu tenho uma proposta, mas é arriscada e vai exigir muito dos dois. Qual? Venha comigo. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Vir com ele para Nova York significaria deixar Barcelona, minha vida, minha carreira, tudo que eu havia construído. Adrian, eu não posso simplesmente largar tudo e te seguir para outro país. Isso seria exatamente o tipo de dependência que trabalhamos tanto para superar. Não seria te seguir, seria construir algo novo juntos, num lugar novo. Seus olhos brilhavam com entusiasmo crescente. David, você é jornalista freelancer. Seu trabalho pode ser feito de qualquer lugar. E Nova York tem uma cena de mídia incrível. Você poderia expandir sua carreira de formas que nunca imaginou. Mas e se não der certo? E se eu odiar Nova York? E se nosso relacionamento não sobreviver ao estresse de uma mudança tão grande? Então voltamos, ou seguimos caminhos separados. Mas, David, e se der certo? E se descobrirmos que podemos construir uma vida incrível juntos, onde quer que estejamos? Passei a semana seguinte em estado de agonia. Conversei com Carmen, que me assegurou que poderia continuar trabalhando remotamente e que até me ajudaria a fazer contatos em Nova York. Falei com meus pais, que ficaram preocupados, mas reconheceram que eu parecia mais feliz do que nunca havia estado. Consultei meu terapeuta, que me ajudou a distinguir entre medo racional e medo baseado em insegurança. A pergunta fundamental, disse ela durante nossa sessão, é: você está considerando não ir porque genuinamente acha que não é a decisão certa para você, ou porque tem medo de ser feliz? A pergunta me atingiu como um raio. Como assim medo de ser feliz? Às vezes, quando encontramos algo realmente bom, ficamos com medo de que seja bom demais para ser verdade. Sabotamos oportunidades porque é mais fácil lidar com a dor familiar do que com a possibilidade de uma felicidade desconhecida. Naquela noite, voltei para casa com uma clareza que não havia sentido em dias. Adrian estava na cozinha preparando o jantar e, quando me viu, parou imediatamente o que estava fazendo. E então? Perguntou ele, seus olhos buscando os meus. Eu vou com você, disse eu sem hesitação desta vez. O sorriso que iluminou seu rosto teria valido qualquer risco. Ele me puxou para um abraço tão apertado que mal consegui respirar. Tem certeza? Sussurrou ele no meu ouvido. Tenho certeza.
Não de que vai ser fácil, não de que não vamos enfrentar desafios, mas tenho certeza de que quero construir minha vida com você, onde quer que isso nos leve. 3 meses depois, estávamos num apartamento em Brooklyn, cercados por caixas e tentando descobrir como montar uma vida do zero numa cidade que não conhecíamos. Nova York se mostrou exatamente como eu havia imaginado. Intensa, estimulante, avassaladora. Os primeiros meses foram difíceis de formas que nenhum de nós havia antecipado. Adrian estava trabalhando longas horas para estabelecer a nova filial da empresa, chegando em casa exausto e estressado. Eu estava lutando para estabelecer contatos profissionais e me adaptar ao ritmo frenético da cidade. Alguns dias, mal nos víamos. Estou começando a me perguntar se fizemos a escolha certa, admiti numa noite de chuva em setembro, depois de um dia particularmente frustrante, tentando conseguir uma entrevista com um editor importante que havia cancelado em cima da hora. Adrian, que estava no sofá com o laptop, fechou-o imediatamente e me deu atenção total. Por quê? O que aconteceu? Não foi nada específico. É apenas... É difícil reconstruir uma vida inteira. Em Barcelona, eu sabia quem eu era, onde me encaixava. Aqui, sinto como se estivesse começando do zero. E isso é necessariamente ruim? A pergunta me fez pausar. Como assim? David, quando nos conhecemos, você estava insatisfeito com sua vida em Barcelona, exatamente porque se sentia preso numa versão de si mesmo que não te realizava completamente. Talvez esta seja uma oportunidade de construir uma vida que seja ainda mais autêntica. Ele tinha um ponto. Mas e se eu não conseguir? E se descobrir que não sou adaptável como pensava? Então nos adaptamos juntos. Encontramos soluções juntos. Mas, David, desistir agora seria desperdiçar uma oportunidade incrível de crescimento. E se estivermos crescendo em direções diferentes? Então conversamos sobre isso e ajustamos nossa rota. Mas o crescimento não precisa significar distanciamento. Pode significar se tornar parceiros ainda melhores. Suas palavras me lembraram de por que havia me apaixonado por ele em primeiro lugar. Sua capacidade de me ver com mais clareza do que eu via a mim mesmo. Sua forma de transformar medos em oportunidades. Você tem razão, admiti. Acho que estou tendo uma crise de confiança. É normal. Mudanças grandes sempre vêm com momentos de dúvida. Ele se aproximou e me puxou para o sofá ao seu lado. Mas lembra do que você me disse no nosso primeiro jantar? Que queria descobrir quem realmente era quando parasse de interpretar papéis? Lembro. Bem, talvez Nova York seja o palco perfeito para essa descoberta continuar. E ele estava certo. Nos meses seguintes, comecei a encontrar meu ritmo na cidade. Consegui alguns trabalhos freelance interessantes, incluindo uma série de artigos sobre expatriados europeus em Nova York, que se tornou bastante popular. Conheci outros escritores, comecei a frequentar eventos literários, até me inscrevi num workshop de escrita criativa que sempre havia querido fazer, mas nunca havia tido coragem. Adrian também estava florescendo. Sua empresa estava crescendo rapidamente e ele estava descobrindo que tinha um talento natural para a liderança internacional. Vê-lo em seu elemento, confiante, visionário, inspirador, me fazia me apaixonar por ele de formas novas a cada dia. Mas o verdadeiro teste do nosso relacionamento veio de uma direção completamente inesperada. David, tem uma coisa que eu preciso te contar, disse Adrian numa noite de dezembro, depois de chegarmos de uma festa de fim de ano da empresa dele. Algo no seu tom me fez congelar. O quê? Marcos esteve flertando comigo. Marcos era o vice-presidente da empresa de Adrian, um homem atraente e bem-sucedido, que claramente admirava o trabalho de Adrian. Eu havia notado a forma como ele olhava para Adrian durante a festa, mas havia tentado ignorar a pontada de ciúme que isso havia despertado. E... consegui perguntar, tentando manter minha voz calma. E nada. Eu deixei claro que estou num relacionamento sério e que não tenho interesse. Adrian pegou minhas mãos. Mas percebi que você notou algo durante a festa e não queria que houvesse qualquer mal-entendido entre nós. Senti uma onda de alívio misturada com amor profundo. Obrigado por me contar. David, você precisa saber que situações como essa vão aparecer de vez em quando, para ambos nós. E a única forma de lidarmos com elas é sendo completamente honestos um com o outro. Você tem razão.
E você precisa saber que às vezes vou sentir ciúme, mesmo sabendo que é irracional. E eu vou te reassegurar sempre que você precisar. Porque o que temos é muito importante para mim para arriscar por qualquer outra coisa. Aquela conversa marcou um ponto de virada no nosso relacionamento. Percebemos que a confiança não era algo que se conquistava uma vez e depois se mantinha automaticamente. Era algo que precisava ser nutrido e reafirmado constantemente através de pequenos atos de honestidade e consideração. O primeiro ano em Nova York nos ensinou muito sobre nós mesmos e sobre nosso relacionamento. Aprendemos que podíamos enfrentar desafios significativos sem nos despedaçar. Aprendemos que crescimento individual e crescimento como casal podiam acontecer simultaneamente. Mais importante, aprendemos que amor verdadeiro não significava nunca ter problemas, significava enfrentar problemas juntos. Sabe o que eu percebi? Disse eu numa manhã de primavera, enquanto caminhávamos pelo Prospect Park. O quê? Há um ano, eu estava aterrorizado com a ideia de mudar para cá porque achava que dependia de você para me sentir seguro. Mas descobri que a segurança não vem de você. Vem de saber que não importa o que aconteça, nós enfrentamos juntos. Adrian sorriu. Essa é uma das coisas mais maduras que já ouvi você dizer. Aprendi com o melhor. Na verdade, você descobriu isso sozinho. Eu apenas te ajudei a ver que você já tinha essa força dentro de você. Era verdade. Ao longo dos últimos 18 meses, eu havia me transformado de alguém que se sentia perdido na própria vida em alguém que estava construindo ativamente a vida que queria. E embora Adrian tivesse catalisado essa transformação, a mudança real havia vindo de dentro de mim. Adrian, disse eu, parando de caminhar de repente. Sim, eu te amo. Não como eu te amava no início, quando estava descobrindo quem eu era através de você. Eu te amo como quem eu me tornei, escolhendo conscientemente dividir minha vida com quem você se tornou. Seus olhos se encheram de lágrimas. David, essa é a declaração de amor mais bonita que já recebi. É a mais verdadeira que já fiz. Naquela tarde, voltamos para casa e fizemos amor com uma intensidade e presença que superaram até mesmo nossos momentos mais apaixonados do início. Havia algo diferente. Não a urgência da descoberta ou a emoção do proibido, mas a profundidade da intimidade real entre duas pessoas que se conheciam completamente e escolhiam estar juntas todos os dias. Depois, deitados na nossa cama, observando o sol se pôr sobre Manhattan através da janela, Adrian me fez uma pergunta que mudaria tudo. David, como você se sentiria se eu te pedisse em casamento? Meu coração parou por um momento. Sério? Completamente sério. Não agora. Não necessariamente soon. Mas eventualmente. Como você se sentiria sobre isso? Pensei cuidadosamente antes de responder. Há 2 anos, eu teria entrado em pânico com uma pergunta dessas. Teria pensado que era muito rápido, muito sério, muito assustador. E agora? Agora, eu penso que casar com você seria a extensão natural do que já estamos construindo. Uma declaração pública do que já sabemos ser verdade, que queremos passar nossas vidas juntos. Então, se eu hipoteticamente estivesse considerando comprar um anel, hipoteticamente, disse eu sorrindo, eu diria que você deveria considerar sim. Ótimo, disse ele, me puxando para mais perto, porque eu já comprei. O quê? Me afastei para olhá-lo, chocado. Comprei há 3 semanas. Estava esperando o momento certo para perguntar. Mas percebo agora que o momento certo é simplesmente quando ambos sabemos que é o que queremos. Ele se levantou da cama e foi até o closet, voltando com uma pequena caixa de veludo. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. David Laurent, disse ele, ajoelhando-se ao lado da cama. Você transformou minha vida de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Você me ensinou que vulnerabilidade é força, que amor verdadeiro é sobre crescer juntos e que as melhores aventuras são aquelas que compartilhamos com alguém que realmente nos conhece. Quer se casar comigo? Olhei para ele, este homem incrível, que havia me ajudado a descobrir quem eu realmente era, que havia apoiado meus sonhos, mesmo quando significava deixar tudo para trás, que me amava não apesar das minhas imperfeições, mas incluindo elas.
e soube que havia apenas uma resposta possível. Sim, disse eu, lágrimas correndo pelo meu rosto. Sim, eu quero me casar com você. O anel era perfeito, simples, elegante, atemporal, mas mais perfeito ainda foi o beijo que compartilhamos depois que ele o colocou no meu dedo. Um beijo que selou não apenas nosso noivado, mas toda a jornada incrível que nos havia levado até ali. 6 meses depois, estávamos de volta a Barcelona para nosso casamento. Havíamos decidido nos casar na cidade onde nos conhecemos, cercados pelos amigos e família que haviam testemunhado nossa jornada. A cerimônia foi pequena e íntima, realizada no terraço do mesmo hotel onde Adrian e eu tivemos nossa primeira conversa séria. Carmen foi minha madrinha, e o melhor amigo de Adrian, James, que havia voado de Londres, foi seu padrinho. Quando David e Adrian me contaram sua história, disse o celebrante durante a cerimônia, fiquei impressionado não apenas com o amor que compartilham, mas com a coragem que ambos demonstraram para crescer, individualmente e juntos. Eles nos lembram que o melhor tipo de amor não nos completa, mas nos inspira a nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Quando chegou a hora dos votos, Adrian falou primeiro. David, quando te conheci, vi potencial que você mesmo não conseguia ver. Mas ao longo da nossa jornada juntos, descobri que você não precisava de mim para se tornar extraordinário. Você já era extraordinário. Apenas precisava de permissão para brilhar. Você me ensinou que ser mentor de alguém é, na verdade, aprender com eles. Você me ensinou que vulnerabilidade é o maior ato de coragem. E você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre controle ou dependência, mas sobre escolher, todos os dias, crescer ao lado de alguém que te inspira a ser melhor. Prometo continuar crescendo com você, te apoiar em todos os seus sonhos e te amar não apenas por quem você é hoje, mas por todas as pessoas incríveis que ainda vai se tornar. Quando foi minha vez, olhei para este homem que havia mudado minha vida de tantas formas e senti uma gratidão tão profunda que mal conseguia falar. Adrian, você me encontrou quando eu estava perdido e me ajudou a me encontrar. Mas mais do que isso, você me mostrou que estar perdido às vezes é o primeiro passo para descobrir aonde realmente pertencemos. Você foi meu mentor, meu amante, meu melhor amigo e agora será meu marido. Mas através de tudo isso, você sempre foi uma coisa acima de todas, meu parceiro. Prometo continuar sendo corajoso o suficiente para crescer com você, honesto o suficiente para ser vulnerável com você e grato o suficiente para nunca tomar nosso amor como garantido. Prometo que, não importa onde a vida nos leve, sempre escolherei você. Quando o celebrante nos declarou maridos e nós nos beijamos, senti como se toda a minha vida anterior tivesse sido apenas preparação para aquele momento. Não porque minha vida começou quando conheci Adrian, mas porque ele me ajudou a descobrir como viver minha vida de verdade. A festa que se seguiu foi perfeita, cheia de risadas, música, comida incrível e pessoas que nos amavam celebrando nossa união. Mas o momento mais especial para mim foi quando Adrian e eu escapamos por alguns minutos para a varanda, observando Barcelona se estender aos nossos pés. Como você se sente, Sr. Blackwood Lauren? Perguntou ele, usando o nome hyphenated que havíamos decidido adotar. Como se estivesse exatamente onde deveria estar, com exatamente a pessoa com quem deveria estar, respondi. E você, Sr. Blackwood Lauren? Como se todos os riscos que tomamos, todas as mudanças que enfrentamos, todas as descobertas que fizemos, tenham valido a pena para chegar a este momento. Olhamos para a cidade onde nossa história havia começado, duas pessoas completamente diferentes de quem éramos 18 meses antes, mas ainda reconhecíveis como nós mesmos. Apenas versões mais corajosas, mais autênticas, mais realizadas. Sabe o que é engraçoso? Disse eu. O quê? Quando aceitei escrever aquele artigo sobre relacionamentos alternativos, eu pensava que estava apenas fazendo uma matéria jornalística. Nunca imaginei que estava embarcando numa jornada que mudaria completamente quem eu sou. E se você soubesse? Se pudesse voltar no tempo e se avisar sobre tudo o que estava por vir, você ainda faria a mesma escolha? Pensei por um momento sobre tudo que havíamos passado,
Os medos, as incertezas, os desafios, as mudanças dramáticas, mas também as descobertas incríveis, o crescimento, o amor profundo que havíamos encontrado. Absolutamente, disse eu sem hesitação. Faria tudo de novo, exatamente como aconteceu. Mesmo sabendo como seria assustador às vezes? Especialmente sabendo como seria assustador. Porque foi enfrentando esses medos que descobri quem eu realmente poderia ser. Adrian me puxou para mais perto e ficamos ali abraçados, observando nossa cidade adotiva brilhar sob as estrelas. Então, o que fazemos agora? Perguntei. Agora, disse ele. Continuamos descobrindo. Continuamos crescendo. Continuamos nos surpreendendo um ao outro e a nós mesmos. Para sempre, para sempre. 3 anos depois. Estou escrevendo este final na varanda do nosso apartamento em Nova York, observando o Central Park despertar numa manhã de outono. Adrian está na cozinha fazendo café e cantarolando uma música que não reconheço, um hábito novo que ele desenvolveu desde que começamos as aulas de violão juntos. Nossa vida não se parece em nada com o que eu imaginava 3 anos atrás. Publiquei meu primeiro livro no ano passado, uma memória sobre autodescoberta e amor que se tornou unexpectedly popular. Adrian expandiu sua empresa para 3 países e está considerando uma proposta para escrever um livro sobre liderança internacional. Compramos um pequeno apartamento em Barcelona que usamos nas férias, mantendo nossa conexão com a cidade onde tudo começou. Mas talvez a mudança mais significativa seja a mais sutil. Descobri que não acordo mais perguntando quem eu deveria ser naquele dia. Acordo sabendo quem eu sou, grato por estar vivendo uma vida que escolhi conscientemente, ao lado de alguém que me ama não apesar de quem eu sou, mas por causa de quem eu sou. Não vou fingir que nosso relacionamento é perfeito. Ainda temos disagreements. Ainda enfrentamos desafios. Ainda há momentos de incerteza. Mas aprendemos que um relacionamento saudável não é sobre nunca ter problemas. É sobre ter as ferramentas e o commitment para trabalhar através deles juntos. Algumas pessoas me perguntam se eu já me arrependi de ter aceitado a proposta inicial de Adrian naquela noite no bar. A resposta é simples: nunca. Aquela decisão de confiar, de ser vulnerável, de me abrir para experiências que me assustariam, continua sendo uma das melhores decisões que já tomei. Porque no final, nossa história não é sobre um mentor e um aprendiz que se apaixonaram. É sobre 2 pessoas que tiveram a coragem de ser completamente honestas uma com a outra, e ao fazer isso, descobriram não apenas amor, mas versões de si mesmas que nem sabiam que existiam. Adrian acabou de trazer café e está lendo por cima do meu ombro. Terminou? Pergunta ele. Acho que sim, respondo salvando o documento. E como termina nossa história? Olho para ele, este homem incrível que me viu quando eu mal conseguia me ver, que me desafiou a crescer quando era mais fácil permanecer o mesmo, que me ama todos os dias não por hábito, mas por escolha. E sorrio. Nossa história não termina, digo. Ela continua se escrevendo um dia de cada vez. Ele sorri de volta e me beija. E nesse beijo está toda a nossa jornada. O medo inicial, a descoberta gradual, os desafios superados, o amor profundo que construímos juntos e a promessa de tudo que ainda está por vir. Para aqueles de vocês que estão ouvindo essa história e se perguntando se devem tomar aquele risco, aceitar aquela oportunidade, confiar naquela pessoa, ser vulneráveis de uma forma que os assusta, meu conselho é simples: sejam corajosos. A vida que vocês realmente querem está do outro lado do medo. E às vezes, só às vezes, se tivermos sorte e coragem suficientes, descobrimos que do outro lado do medo não está apenas a vida que queremos, mas também a pessoa com quem queremos vivê-la. Nossa história começou com uma pergunta: que tipo de experiência? E 3 anos depois posso responder: o tipo de experiência que muda tudo para sempre de todas as melhores formas possíveis. Obrigado por terem acompanhado nossa jornada. Que vocês tenham a coragem de embarcar nas suas próprias. Com amor e gratidão, David Blackwood, Lauren, fim. Se esta história ressoou com você de alguma forma, deixe seus comentários abaixo.
Suas próprias jornadas de autodescoberta são valiosas e merecem ser celebradas.